Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus ou o plano de Deus. Mas hoje nós vamos tratar de uma dimensão desse propósito eterno de Deus. Dessas duas dimensões a respeito do plano de Deus ou como alguns gostam de falar do propósito eterno de Deus. E eu gostaria de já afirmar para vocês que a palavra de Deus, do início ao fim, ela tem uma essência. E eu queria que vocês abrissem em Salmos 119, que é o maior salmo, né, que existe na Bíblia. E do versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Em outras versões, que eu acho que vai deixar bem mais claro, é a seguinte: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Então, existe em toda a Bíblia, em cada livro, né? A soma de todos os livros que compõem a Bíblia, existe uma verdade absoluta. E essa verdade é o propósito eterno de Deus, refletido desde o início ao fim da Escritura. E Deus, ele não deseja apenas que sejamos salvos. A vontade de Deus é que chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que está revelada nas Escrituras. Mas é óbvio, né, que nós precisamos do Espírito Santo, que nos trará clareza, nos trará a luz desta verdade. E é nesse momento que eu quero pedir para que você feche os olhos e realmente deposite todo o teu ser, né? Se concentre no que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. E, Pai, nós queremos entregar esta aula a Ti e o nosso coração. Queremos que o Senhor aqueça o nosso coração com a Tua verdade, que essa essência que a Tua palavra tem venha a ser revelada a nós, Senhor. Nos traga entendimento, nos dê sabedoria para compreender mais da Tua palavra, Senhor, que é divina. E que somente com o Teu Espírito Santo nós podemos realmente chegar a essa verdade, ao todo, ao pleno conhecimento da Tua palavra. Eu te agradeço, Espírito Santo, e seja a Tua aula, seja o Teu ministrar em cada um de nós. Queremos aprender com você. Amém. Então, dando essa introdução a respeito, né, da palavra e de que existe a soma dessa palavra, que é a verdade, também o Senhor deseja que tenhamos uma percepção ampla, um parâmetro amplo da palavra de Deus, né, e do propósito eterno de Deus, tá? E esse propósito eterno de Deus, existem duas dimensões, que uma nós vamos tratar hoje e a outra na próxima aula a respeito do plano de Deus. Nessa aula a gente vai tratar a respeito do propósito eterno de Deus na dimensão imagem. E o que é a dimensão imagem? Imagem, né, é justamente como viver a vontade de Deus para mim. Essa é
é a pergunta que todo cristão faz, principalmente quem é novo convertido. Mas é óbvio que ao longo da caminhada dessa jornada cristã, surgem muitas dúvidas a respeito da vontade de Deus, e nós vamos tratar sobre isso hoje. Existem duas dimensões do propósito de Deus, que é convergência e imagem. E hoje nós vamos tratar sobre imagem. E convergência nós vamos tratar na próxima aula. Então você já deve ter feito para si essa pergunta a respeito de como viver esse plano de Deus para você, esse propósito eterno de Deus para você, né? Aonde nosso papel se encaixa nessa história, né? Nesse drama que está acontecendo. E é justamente isso que nós vamos tratar. Eu tive uma experiência exatamente assim, e é como eu vejo muitas pessoas com essa mesma realidade, essas mesmas dúvidas. Muitos cristãos, né, se encontram ansiosos, né, tentando descobrir a vontade de Deus, como se ela fosse difícil de ter o conhecimento, de ter a revelação dessa vontade. Assim como também a gente percebe que muitos têm medo de sair dessa vontade de Deus, como se qualquer passo em falso eles saem totalmente, né, se desviam da vontade de Deus. Mas não é bem assim. A vontade de Deus, ela não se resume no que nós fazemos, como por exemplo o ministério, né? Se você não for convertido, talvez você não chegou nesse ponto. Mas muitos de nós se questionam, Senhor, qual que é o meu ministério? Eu fui uma delas. Eu inquietei o Senhor com essa pergunta. Eu fui aquele amigo importuno, sabe? Aquela viúva persistente que ficava perguntando, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim? Qual é o meu ministério? E o Senhor quieto, sempre quieto. E aos poucos o Senhor vai revelando aquilo que Ele fará nas nossas vidas, as promessas que Ele fará na nossa vida. Mas existe uma vontade de Deus para cada um de nós e elas estão reveladas nas Escrituras. A vontade de Deus não é sobre o que nós fazemos, mas sim em quem estamos nos tornando. Ou seja, a vontade de Deus é que nos tornamos semelhantes a Jesus. Eu quero que vocês abram em Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha só, Deus quer nos transformar à semelhança, né? Tem um caráter semelhante ao de Jesus, ou seja, do seu Filho, né? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, o nosso destino não é sobre uma atividade, não é o que fazemos, mas é a vontade de Deus é que nos tornamos semelhantes a Jesus naquilo que fazemos. Então, portanto, a vontade de Deus é que nos tornemos semelhantes a Ele. Deus nos predestinou para isso. E ao nos relacionar com Jesus e buscar continuamente esse relacionamento, é impossível não viver a vontade de Deus.
tudo se resume a um relacionamento com Ele. Para cumprir a lei, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, né? Em toda a nossa jornada, nós precisamos dessa dependência, dessa parceria com Deus. Se realmente há um desejo no teu coração de viver a vontade de Deus, basta você fazer uma aliança com Deus, um relacionamento perpétuo. Ele deseja isso mais do que você, com certeza. Tudo que Ele fez até agora para você chegar onde você está, conhecendo Ele, é porque no coração dele existe um anseio ardente em ter um relacionamento com você. E Deus, Ele não precisava ter nos criado. Deus não é um Deus carente. Deus não é um Deus que precisa, que depende de nós. Ele simplesmente quis. Ele simplesmente quis. E tudo que Ele fez é para se relacionar com nós. Tudo que Ele criou, toda a história, desde Gênesis, a gente vê o relacionamento, a interação que Ele tinha com Adão e Eva. E que, inclusive, né, como a gente já estudou sobre o Criador, Ele se relaciona, Ele interage com toda a criação. Não é só com o ser humano, mas porque nós somos a imagem e semelhança dele. Ele nos quer por perto. Ele quer ter um relacionamento com nós. Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a sua criação, com os seus filhos. Então, nesse relacionamento com Jesus, nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso pastor. E como um bom pastor que Ele nos guia nessa jornada. Ele nos guia como um pastor guia suas ovelhas. Mas nós precisamos reconhecer a sua voz. Então, aqui está um segredo para viver a vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter esse hábito de ouvir a voz de Deus. Pedir sensibilidade para ouvir a voz dele. E obedecer, né? A palavra mesmo diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu posso afirmar que isso, né, é uma verdade, porque a palavra está afirmando, né? Não é eu que estou afirmando isso. É a própria palavra, independente da minha experiência com relação a isso. A palavra é verdade e nós precisamos confiar plenamente nessa verdade, né? Então, como o bom pastor que o Senhor é, Ele nos conduz, nos guia pelas veredas da justiça. Salmos 23, né, versículo 1 até o 4, onde fala que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. E Ele nos faz, né, caminhar pelos vastos campos verdejantes, e Ele nos leva a águas de descanso. Ele é que refrigera nossa alma. Ele é aquele que está no vale da sombra da morte conosco. Ele é o bom pastor, que nunca nos abandona. Então, deposite essa ansiedade, né, nos pés de Jesus, esse medo de sair da vontade de Deus aos pés de Jesus. A palavra diz também, né, lance, né, essas ansiedades diante do Senhor. Fale para Ele dessas ansiedades que você tem, desses medos que você tem de sair da vontade dEle.
e confie plenamente que Ele é o bom pastor que te conduzirá a viver esse pleno conhecimento, essa soma da palavra na sua vida. E o Senhor, Ele nos santifica pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Em João 17:17, quando Jesus está intercedendo por nós, tanto pelos seus discípulos na época, quanto por nós, que seríamos os seus futuros discípulos, que seríamos então os seus irmãos, né? Ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Ele está orando ao Pai e ele pede isso pelos seus discípulos. E é muito interessante que anteriormente falei sobre ouvir a voz de Deus, né? Mas como eu ouço a voz de Deus? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é confiável. Deus não vai se contradizer a sua palavra. Ele ministra no nosso coração, ele nos lembra, né, da palavra, das escrituras, ele nos traz à memória esses trechos da palavra que ele quer conversar com nós, que ele quer que a gente preste atenção no que ele está dizendo, no que está escrito, né? E não ache que ouvir a voz de Deus é ouvir ele nitidamente. Existem pessoas que têm experiência de ouvir a voz de Deus, mas não vai ser sempre. Essas experiências são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, mas elas não são as únicas experiências que nós vamos ter. Não quero que você deposite sua expectativa em sempre achar que Deus vai falar com você nitidamente. Mas busque nas escrituras essa voz da verdade, né? Que Deus é imutável e sua palavra é imutável. Ela permanece para sempre. Nenhuma palavra, nós pereceremos, mas a palavra de Deus, ela sempre vai permanecer, né? E nós seremos transformados pela palavra de Deus à medida que nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós somos transformados à imagem de Jesus. E quando nos entregamos inteiramente a Ele, né, reconhecendo a nossa depravação humana, né, e confiando que Jesus é a única solução para nós, somos justificados pela fé em Cristo Jesus e nascemos de novo. Nascemos do Espírito, né? À medida que andamos com Ele, somos transformados, né? Portanto, nós entramos num processo que nós chamamos de santificação. E esse processo só é possível àqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de você. Você precisa ser batizado no Espírito Santo para entrar nesse processo de santificação, de se tornar, né, num processo contínuo até que Jesus venha ou até que a morte nos encontre, né? E de qualquer maneira, não importa se Jesus vai vir ou se vamos morrer, mas de qualquer maneira nós vamos ter um encontro com Jesus. Ou ele vem até nós, ou nós vamos ir até ele por meio da morte, tá? Então o Espírito Santo vai justamente nos transformar num modelo, num padrão, que é o próprio Jesus. E esse padrão, esse modelo para nós, é o modelo de maturidade, né? A palavra fala sobre ser maduros na fé. Pois é, o padrão é o próprio Jesus. Ele é alguém que nós devemos seguir o exemplo. Quero que vocês abram em Efésios 4,
versículo 13. Aqui, Paulo está se referindo aos 5 ministérios e aos dons, né, que são dados a cada um de nós, né, para que a igreja, o corpo de Cristo seja edificado e todos cresçam e cheguem à maturidade. Então, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou em alguns dizem, né, à medida do varão perfeito, né? E existe essa medida de maturidade que é Jesus, quando nós alcançamos a sua plenitude. Mas para chegar lá, nós temos muita caminhada, uma jornada que não tem fim. Porque esse processo de santificação, ele não vai ser concluído antes da vinda de Jesus, mas interrompido pela vinda de Jesus ou pela nossa morte. Por quê? Porque nós confiamos que Ele é o nosso Salvador e que Ele é misericordioso, né? De que mesmo que nós não venhamos alcançar a plena maturidade, nós estamos nos esforçando para chegar a essa maturidade. Paulo falou em Filipenses, quero que vocês abram lá. E Paulo é Paulo, né, gente? Para ele dizer que ele não chegou à maturidade, o que dirá de nós? O que dirá de mim, né? Em Filipenses 3, no versículo 12, diz assim: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando a palavra fala em Cristo Jesus, está afirmando que nós precisamos estar incluídos num relacionamento com Jesus. Ok? E aí no versículo 15, né? Ele fala: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Então, Paulo está dizendo aqui que todos precisamos chegar a esse pensamento que Paulo está falando aqui. Deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, né, que está em Jesus e somente nele. E não existe outro meio, outra forma. Não existe um atalho, somente por meio de Jesus. Até me lembrei agora de um personagem do livro Peregrino, ou do filme, que no meio do caminho ele aparece para o cristão e eles começam a caminhar juntos nessa jornada. Só que aí ele toma um atalho para chegar até a cidade celestial. Porém, ele acaba morrendo e acaba não chegando na cidade celestial, justamente porque ele pegou um atalho, né? Ou seja, ele tomou um atalho sem Jesus. Ele achou que sem Jesus ele poderia chegar na cidade celestial. E nós não podemos. Nós não podemos ser salvos ou chegar ao pleno conhecimento de Deus, ou seja, nos tornar a semelhança de Cristo pela lei, por exemplo, por regras, por um sistema religioso. Nós não podemos depositar essa confiança nisso,
O único que pode é uma pessoa que se compadece e intercede por nós, porque ele sofreu as mesmas fraquezas que nós, né? E tomou as nossas dores na cruz, tomou os nossos enfermos, né? Por mais que ele conhece todos os nossos pecados, ainda assim ele não nos deixa de amar. Porque o seu amor é incompreensível. E, inclusive, o desejo de Deus é que nós chegamos ao pleno conhecimento da vontade da vontade de Deus, mas também chegamos ao pleno, conhecimento do amor de Deus para nós. E à medida que nós vamos nos relacionando com Jesus, isso vai ser possível. E agora abram em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Então, Pedro escreveu essa carta dizendo: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo, né? Ou porque eu sou santo. Então, olha só que Pedro começa dizendo: esperem inteiramente na graça. É porque a graça de Deus é que vai nos capacitar a viver essa vontade de Deus. Tudo vem do próprio Deus, né? É um dom gratuito para nós, para cada um de nós. Foi nos dado essa graça, foi nos dado o poder de Deus para nos capacitar em tudo, a vivermos em santidade. E essa graça só está em Cristo. E até gostaria de repetir uma frase que da aula anterior a respeito da lei, que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos, ou nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. E a W. Tozer, ele escreveu em seu livro o seguinte: o que perturba não é o fato de estarmos em transformação, e sim no que estamos nos tornando. Não é problema o estarmos em movimento, precisamos saber para onde estamos nos movendo. Pois não está na natureza humana mover-se num plano horizontal. Ou estamos subindo ou descendo, lançando voo ou afundando. Quando um ser moral com o poder de escolha se coloca de uma posição a outra, necessariamente é para o melhor ou para o pior. Não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando aquilo que amamos. E isso, eu coloco e questiono vocês: o que amamos? O que você tem amado, O que estamos nos tornando? A quem estamos adorando, Então, se andamos com Jesus, sabemos que o nosso destino e propósito é ser semelhante a Ele, Então, seguir o exemplo de Cristo, Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito, É para isso que estamos caminhando nessa jornada, é para isso que estamos correndo essa corrida, que nos foi proposta. É para que até que nós chegamos ao alvo, que é a nossa recompensa eterna e todos os benefícios que isso nos traz,
para que chegamos lá preparados, né? Preparados para viver a realidade de Deus. Aí a realidade de Deus é a mesma realidade que nós, né, nós encontramos nos céus, né? A glória de Deus, né? A plenitude do conhecimento da glória de Deus aqui na terra como no céu. Mas isso a gente vai falar só na próxima aula. Pai amado. Então, como o Tozer falou, e eu coloco isso diante do Senhor, eu coloco o nosso coração diante do Senhor, refletindo a respeito do que Tozer falou. E eu sinceramente peço a Ele que o alvo de nossas afeições seja Ele, seja Jesus. E que Ele seja, né, o alvo de nosso amor, né, do nosso inteiro amor. E para finalizar a respeito desse assunto, eu quero citar mais uma frase do Tozer que diz assim: em grande medida, somos a somatória de tudo que amamos, e por necessidade moral, cresceremos na imagem daquilo que mais amamos. Pois o amor, entre outras coisas, é uma afinidade criativa. Muda, molda, modelada e transforma. É sem dúvida o mais poderoso agente que afeta a natureza humana depois da ação direta do Espírito Santo dentro da alma. E eu acredito que o primeiro mandamento que Deus nos deu justamente é para que se cumpra essa vontade de Deus para nós, né? Que amamos a Deus acima de todas as coisas, né? É justamente porque essa é a vontade de Deus, que nós nos tornamos semelhantes a Ele à medida que nós amamos Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Com todas as forças, né? Nós não sabemos amar a Deus pela nossa natureza humana. Nosso amor é imperfeito, mas é mesmo nesse amor imperfeito que Ele quer, Ele deseja, né? Que nós o amamos, mesmo esse amor sendo imperfeito, né? Mesmo esse amor sendo, né? Mudável, né? Uma hora nós amamos Deus, outra hora já não amamos. Nosso amor, ele muda conforme o nosso humor, conforme as circunstâncias, conforme, enfim. Mas o amor dele é imutável, o amor dele não muda por nós. E é olhando para ele que nós vamos aprender, né? É amando ele, colocando todas as nossas afeições. E isso só é possível, e novamente repito, tendo um relacionamento com Ele. É olhando para Jesus, é olhando para o bom pastor, né? Que nós vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus, pela graça. Amém.